A floresta da Serra da Barriga desperta com o sol que atravessa o topo das árvores, criando feixes de luz que cortam a penumbra como lâminas douradas. O vento sopra fraco, empurrando o cheiro úmido da terra. É um cenário que parece silencioso, mas quem presta atenção percebe que o passado ainda respira ali. É como se os sons antigos continuassem presos no ar, aguardando alguém corajoso o suficiente para escutá-los. É nesse cenário que nasce a história de Zumbi dos Palmares. Não a versão simplificada que aparece nos livros escolares, nem o mito polido usado como bandeira em discursos. Hoje, você vai ouvir a história real, complexa, contraditória e humana. A história que não cabe em frases prontas. A história que não é confortável, mas é verdadeira. Para entender Zumbi, precisamos voltar ao século XVII, quando o Brasil ainda era território português. A escravidão era a base da economia, e fugir para a mata era, para muitos, a única chance de respirar liberdade. Foi assim que nasceu o Quilombo dos Palmares. Palmares não era um pequeno esconderijo. Era uma verdadeira nação clandestina, que cresceu ao longo de quase 100 anos. Estima-se que tenha reunido entre 10 e 20 mil habitantes. Para comparar, muitas vilas coloniais brasileiras não chegavam nem perto disso. Palmares tinha agricultura, casas, caminhos, postos de vigia, organização social e um sistema de defesa tão avançado que conseguia resistir a dezenas de expedições. Mas Palmares não era um paraíso romântico de igualdade. E essa é a parte que quase nunca é dita. Os registros históricos mostram que havia hierarquia, havia regras severas, havia punições, havia líderes que tomavam decisões militares duras e que controlavam com mão firme a comunidade. Em uma sociedade cercada de inimigos, espionagem e ataques constantes, a disciplina era mais do que estratégia. Era sobrevivência. É nesse ambiente que Zumbi surge. Ele nasceu em Palmares, mas ainda criança foi capturado. Foi entregue a um padre, batizado e educado. Ele aprendeu a falar português fluentemente, aprendeu religião, aprendeu a ler latim. Tinha formação incomum para alguém nascido em um quilombo. Mas a liberdade ensinada dentro de uma casa portuguesa não era a liberdade que ele desejava. E quando Zumbi tinha cerca de 15 anos, ele fugiu de volta para a mata. A reintegração dele a Palmares não foi tranquila. Ele chegou sabendo coisas que poucos ali sabiam. Falava a língua do inimigo. Conhecia suas estratégias. Essa combinação fez dele alguém valioso e, ao mesmo tempo, alguém temido. Aos poucos, sua força militar e seu domínio tático o colocaram em posições cada vez mais altas dentro da hierarquia interna. Mas antes de Zumbi se tornar líder, havia Ganga Zumba. Ele comandava Palmares com uma visão muito diferente da que Zumbi defenderia no futuro. Quando as guerras contra os portugueses alcançaram níveis extremos, o governo colonial propôs um acordo. Esse acordo dava liberdade a alguns palmarinos e oferecia terras, mas exigia que escravizados recém-fugidos fossem devolvidos aos seus donos. Era como um pacto para encerrar o conflito. Ganga Zumba aceitou. Zumbi não. Para ele, entregar fugitivos era uma violação do próprio espírito de Palmares. Essa divergência rachou a comunidade. Muitos moradores acompanharam Ganga Zumba na tentativa de estabelecer paz. Outros permaneceram com Zumbi, defendendo resistência total. O conflito interno escalou até atingir um ponto sem retorno. Com o tempo, Zumbi assumiu a liderança e instituiu um modelo mais rígido, mais disciplinado e mais militarizado. E aqui entra outro ponto pouco falado da história. Há documentos coloniais e estudos modernos que apontam que dentro de Palmares havia, sim, formas de escravidão. Pessoas capturadas em expedições, grupos indígenas e até indivíduos que quebravam regras podiam ser punidos com trabalho forçado. Alguns historiadores debatem a extensão disso, mas não há como negar que a estrutura palmarina repetia, em parte, mecanismos da própria sociedade que combatia. Não por crueldade gratuita, mas como consequência direta de um sistema de guerra contínua. Esse é o lado da história pouco contado. O lado que tira Zumbi do pedestal do herói perfeito e o coloca como um líder real, sujeito a decisões difíceis e muitas vezes controversas. O auge de Palmares aconteceu ao mesmo tempo em que seu fim se aproximava.
bandeirantes cada vez mais bem armados começaram a subir a serra. Entre eles estava Domingos Jorge Velho, contratado pela coroa para destruir os mocambos. Seus ataques eram brutais, avançando com técnica militar e violência absoluta. No ano de 1694, o Mocambo do Macaco, centro político de Palmares, caiu depois de um ataque devastador. Casas queimaram. Pessoas fugiram para dentro da mata. Zumbi escapou ferido, mas ainda vivo. Passou meses se escondendo e tentando reorganizar o que restava do quilombo. Mas a pressão era imensa. Os caminhos estavam vigiados. O alimento era escasso. Os sobreviventes estavam cansados. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi localizado por um grupo de caçadores contratados pelos portugueses. Ele foi cercado e abatido. Seu corpo foi levado como troféu. Sua cabeça, exibida em Recife, como aviso para que ninguém mais ousasse desafiar o governo colonial. Com o tempo, o homem real foi apagado e o mito foi construído. Zumbi virou símbolo, virou bandeira, virou personagem de livros didáticos simplificados. Suas contradições desapareceram. Seus conflitos com Ganga Zumba foram esquecidos. Sua complexidade foi descartada. Ele passou a ser lembrado como herói absoluto. E quando fazemos isso, apagamos justamente aquilo que mais torna sua história importante: a humanidade. O Dia da Consciência Negra não existe para canonizar uma figura. Ele existe para lembrar que milhões de pessoas lutaram por liberdade em condições indescritíveis. Ele existe para reconhecer a força dos que resistiram. E existe também para nos lembrar que a verdade é mais poderosa do que qualquer mito. Porque entender a história de Zumbi em sua totalidade nos permite entender um Brasil que ainda não resolveu todas as suas feridas. Curtiu este vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ama a história contada de um jeito direto, sem filtro e sem maquiagem. E agora eu te deixo com uma pergunta que a maioria prefere ignorar. Será que, ao transformarmos Zumbi em um herói perfeito, não estamos escondendo a parte mais humana e mais essencial de sua luta?